Se você acredita que título de São Paulo é karma do Flamengo, Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 52 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins. e eu sou Ariel Barcelos falando diretamente do sertão andino. E essas são as conspirações da semana. Onda de calor no Brasil. Esquerda culpa Bolsonaro, direita culpa Lula e o Xandão culpa o Monarque. Guitarrista do Queen, Brian May, participa de missão da NASA mostrando que roqueiros podem estudar outras pedras que não o crack. E STF julga descriminalizar o aborto. Cauê Moura já pensa em abrir uma clínica. E essas são as conspirações da semana. Fala aí, Davizão, beleza, cara? Beleza, Lili. Tudo tranquilo? Como é que foi aí sua semaninha? Cara, precisava de um domingo mais. A gente fez um open house, chama open house, ou house warming, sei lá como você chama isso. É assim, quando você muda para uma casa nova, você convida todo mundo para ajudar a desencaixotar. Não, na verdade, para comer. E Entendi. eu cozinhei, cara, eu nunca tinha cozinhado para tanta gente. E foi um espetáculo. Foi muito bom. Fiz caipirinha pra galera, a galera curtiu, a gente se divertiu muito. E é claro que ontem eu tava um bagaço. Entendi. Eu posso estar falando besteira, mas acho que no Brasil eles fazem chá de panela, né? Eu não sei se chá de panela é só quando casa e vai morar junto, ou se quando compra uma casa nova pode ser considerado também. É que daí, normalmente chá Ah, de panela o pessoal leva presente, sabe? Tipo, pra casa nova e tal. ninguém trouxe presente pra mim. Não é? Então tá igual. Eu não sei se chegou a ver essas notícias inúteis que cruzam o nosso caminho durante o dia. Eu vi uma influencer aí reclamando que gastou 300 mil no casamento e 80% dos convidados não tinham dado presente. E ela, tipo, postou um story mesmo, meio que falando: aí, meus convidados, tem a Cadê? listinha de presente lá. E, bom, fica a minha dica aí pra galera que vai casar, não espere recuperar seu dinheiro investido em presentes, porque presente não é obrigação, né? Mas 80% da galera faltar com o presente é muita sacanagem. Você tem que rever quem são as pessoas ao seu redor, mano. Porque um ou outro, você sabe, depende. A pessoa tá numa condição que não tá podendo. Você só quer que ela esteja lá. Um ou dois, assim. Mas a maioria não dá presente, é foda, mano. Então, eu não faço ideia, né, do que aconteceu, mas é que eu acho que esse mundo aí de influencer, de não sei o quê, sabe? Tipo, será que os convidados dela eram realmente próximos a ela, amigos dela, ou será que foi, sabe, aquele negócio de, eu preciso chamar fulano porque fulano é influente, eu preciso chamar ciclano porque ciclano tem muito seguidor. Às E se vezes. pá, foi isso que aconteceu, cara. Ou também o que pode ser é que eles têm a mania de comprar seguidor. E daí ela comprou a convidada e achou que vinha com presente. Pode ser, pode ser. Você sabe que isso tem uma, não para casamento, mas para funeral, tem uma profissão, né? Tem um serviço oferecido aí para você ir chorar em funeral, né, mano? É mesmo? É. Cara, eu acho que eu me daria bem nessa profissão. Motivo pra chorar já tem de monte. É só ir no funeral e ganhar dinheiro. Exato. É. Então você aí que tá aí sofrendo, não sabe aí qual o futuro do Uber, talvez seja um novo negócio aí. Vai a Uhum. galera, o cara chega no funeral, chorar lá e ele já leva um saquinho É. de bala, oferece pros Vai outras pessoas chegar, lá. vai chegar um novo aplicativo aí, Uberal. Uberall. E você vai poder aí receber pelo aplicativo Isso para aí. ser um chorador. Bora pra pauta? Vambora, a pauta hoje está enxuta, foi uma semana, às vezes essa semana é assim, entendeu? E não adianta a gente ficar tentando
tirar leite de pedra. É só aceitar. Teve pouca notícia. Ou até, às vezes, teve bastante notícia, mas ficaram fora do nosso radar. Como a gente não quer ficar falando sempre da mesma coisa, não ia falar da Janja em Times Square. Não. Já falamos. Já, já era. Vamos, bora para a seguinte, entendeu? E a gente começa aqui a nossa pauta hoje com um assunto ultra delicado, ultra complicado, mas que a galera gosta de simplificar, né? E transformar num sim ou não, né? Se você concorda comigo, tá tudo certo. Se você discorda, tá tudo errado. Não tem meio termo. Que é a descriminalização do aborto, que está sendo aí discutida pelo STF, né? Da visão. Como é que você acha? É, Vamos falar primeiro a diferença entre descriminalizar e legalizar? Pra gente, pra galera saber o que a gente tá falando aqui? exatamente. Na verdade, assim, veio essa polêmica aí, né? O STF finalmente pôs em pauta julgar essa. Não, não é processo que chama, né? Eu esqueci como é que chama, mas foi uma iniciativa do partido do PSOL, se não me engano, para descriminalizar o aborto. E, como o Ariel falou, não quer dizer agora que o aborto é uma coisa legal e tá ok, e tá liberado, e todo mundo em qualquer esquina vai fazer e vai ganhar muito dinheiro com isso. A grande questão de acordo ainda com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, é que, vamos dizer, é um assunto ultra delicado, onde não há consenso em nenhum âmbito jurídico, religioso, sei lá, espiritual, administrativo, não existe um consenso. Então, a ideia é que você teria uma punição desproporcional ao prender alguém por cometer um ato que não é nem resolvido, né? Bem resolvido. Então, já que você nem sabe se é bom, se é ruim, o que que é melhor, o que que é pior, como é que você já decide que a pessoa vai ser uma criminosa se ela cometer esse ato? Então, vamos dizer, o aborto até a 12ª semana de gestação, né, que eles chamam de a interrupção da gestação até a 12ª semana, foi descriminalizado. Isso quer dizer que não é mais crime, porém não existe uma regulamentação ainda, não existe normas para ser feitas. É meio que assim, agora não existe nada falando contra nem a favor, né? Ainda não, né? Então, Ainda tá em julgamento, foi, né? tá em Então a gente não sabe julgamento, ainda como vai ficar. mas a tendência é que siga pelo caminho da relatora, a gente acredita, né? Ah, é. É o que indica. Cara, eu vou falar assim, da a experiência, uma coisa que eu acho bizarro. Aqui na Colômbia, se eu não me engano, eles julgaram que até tipo 6 meses você pode realizar o aborto. O que pessoalmente, pra mim, não tem cabimento. Tipo, 6 meses você já tem coração batendo, já tem função cerebral, já tem, né? Já começa a desenvolver tudo. Não é. Pra mim, aí já passou do ponto de discussão, tá ligado? É que nem falar, tipo, até enquanto tá na barriga pode abortar. Eu falo, mano, é meio zoado isso, então por que que não pode 1 minuto depois que saiu da barriga, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa. Por que não pode 20 anos depois? 20. Eu acho que tem uns pais aí achando que vai ser retroativo, querendo abortar os filhos de 15 anos, né? Inclusive, tem um amigo meu que ele foi. Cuidado, viu, galera aí, que faz vasectomia. Tem um amigo meu que fez vasectomia porque ele não queria mais ter filho, mas quando ele chegou em casa, os dois filhos dele ainda estavam lá, viu? Aí, não funciona retroativo isso aí. Mas é um assunto muito delicado e envolve como você disse, uma questão até espiritual. Por quê? Porque se você acredita num espírito, que nós somos humanos por conta de um espírito, depende de onde que esse espírito é grudado no seu corpo, tá ligado? Tipo, onde que existe isso? E aí eu entendo pelas pessoas que argumentam que é a concepção. A concepção é
ou a criação de um espírito, ou a reencarnação de um espírito, dependendo de o que você acredite ou não. Mas aí a gente está falando de valores morais. E nem todo mundo vai acreditar nisso. A pessoa, como diz o Louis C.K., ele fala assim, ou é assassinato de um bebê, ou é dar um cagão, tá ligado? Tipo, não tem como... se você sai da espiritualidade, você tá nessa, né? Exatamente como você falou, né? Depende do que a pessoa acredita, né? Então, tipo assim, é a fé de cada um. Porque, que nem você disse, então a formação do espírito é na concepção? Pode ser que sim. E vamos viajar um pouco aqui, mas vamos dizer que, sei lá, depois que a gente morre, a gente descobre que existe sim um mundo espiritual além da vida, só que daí você descobre que o espírito, na verdade, ele só chega no bebê, sei lá, no quinto mês, né? Na formação de alguma coisa específica, entendeu? Exato, Então, exato. assim, tipo assim, isso daí a gente está falando de crença, existem várias possibilidades, inclusive, sei lá, vai que, tipo, o espírito, quando você aborta, ele não é aniquilado. Ele vai para, tipo, ele volta pra fila, tá ligado? Pô, não foi dessa vez que você nasceu, irmão, tá ligado? Então, assim, É. eu tô viajando aqui falando dessas coisas porque a gente tá num mundo de falando de crenças. Então, como a Qualquer coisa é própria válido. mim Qualquer coisa que você é falar pode ser, porque não existe pode uma ser, base. pode não ser. Exato. Então, a discussão nesse ponto, eu acho que ela não pode se basear nisso, porque fé, cada um tem uma, cara. Eu sou católico, mas existem pessoas que, sei lá, é espírita e acredita em outra coisa. Tem gente que não tem fé nenhuma e, só acha que, tipo, tanto faz abortar, porque foda-se, daqui você vai abortar agora ou vai morrer com 80 anos, vai dar na mesma, tá ligado? É Então, o niilismo ultra, já, não, já que vai morrer, nem nasce. exato, tá ligado? Tipo, qual é o ponto? Mas, enfim, e a gente fica nessa, e como você falou, trazendo um pouco a discussão aqui para não ficar nessa questão que a gente não vai saber sair, mas é mais a reação da nossa sociedade mesmo, né? Como você falou, porra, as pessoas elas querem colocar um assunto como sim e não. Tipo assim, você vê jovens de 15, 16 anos que não sabem nada da vida, tá ligado? Falando assim, o que o pai, a mãe falou, o que o professor falou, não sei o que, vira lei, e para eles é muito simples. Tipo, não, tem que abortar sim, cara, é direito da pessoa, não sei o que e tal. E o outro fala, não, não tem que abortar, não. Não importa se foi estuprada aí, não sei o quê. E, cara, não é tão simples assim, não é uma discussão onde ninguém pode ter essa convicção. No meu ver, tá ligado? Você pode ser a favor ou contra, mas com uma certa convicção de, tipo, o certo é isso, porra, cara, não consigo Não é? enxergar essa tranquilidade para tomar essa decisão assim tão convicta. E o engraçado é o seguinte, porque assim, o que deveria ser a discussão, qualquer discussão deveria ser, você entende que as partes têm boa intenção. Mas chega Sim, num ponto onde não é discussão de certo e errado. A gente não tá querendo provar certo e errado, é bom e mal. Se eu sou é, a favor do aborto e você é contra, então a gente tem que automaticamente se colocar, eu tô do lado do bem e você tá do lado do mal. E você ao contrário. E a gente tem que brigar e fazer guerra por conta disso, entendeu? Eu não tenho que argumentar com você o porquê eu entendo isso, o porquê você entende isso. Não, é simplesmente assim, você é um estúpido, malvado, filho do capeta. Entendeu? exato. E do outro lado, não. Você é um machista que quer ver as mulheres escravizadas, que quer, né, que acha que todo mundo tem que ser submisso à igreja e não sei. Sabe, tipo, os dois lados são ridículos, na verdade, dessa discussão. Ninguém tá preocupado. Que é o que eu falo. Tá tudo bem você falar, olha, eu não sei. A gente pode argumentar, que nem o que a gente tá fazendo aqui. Eu posso fazer vários argumentos para um lado, para o outro, não sei o quê, jogar as ideias. Cara, eu tenho certeza que essa galera que fica tweetando, que fica lacrando, mitando, não sei o quê, que eles não gastaram, tipo, meia hora pensando no assunto. Porque eu já gastei muito tempo pensando nesse assunto. Mas muito. Entendeu? Tipo, é coisa assim, de às vezes eu tô parado escutando um podcast, fala disso, e eu viajo por, tipo, 2 horas pensando
tudo. A teoria do helicóptero, entendeu? Né? Porque como eu venho da base de fundamentos libertários, eu sempre penso no princípio da não agressão e da propriedade privada. Então você fala assim, a mulher querer retirar um corpo que está dentro do corpo dela é simplesmente ela removendo algo da propriedade privada dela. Então o aborto seria legal nesse sentido, seria ético. Mas se eu convido você para viajar de helicóptero e o helicóptero é meu e eu decido que eu vou te jogar quando a gente tá lá em cima do mar, tipo, não é ético. Mesmo que o helicóptero seja minha propriedade privada, se eu quiser te remover, eu tenho que assegurar que eu não vou te matar nesse processo, certo? Então tem toda essa discussão. Quando que o indivíduo começa a ter direitos, né? Porque a concepção, aí tirando completamente qualquer crença, né? Vamos, não que não exista, mas, tipo assim, abstraindo essa parte da discussão, a concepção começa com uma célula. Uma célula não tem direitos, ok? E quando tá lá te pedindo mesada, já tem direitos, entendeu? Então existe um momento T0, onde esse montão de célula que foi se dividindo começa a ter direitos. E não é assim 12 semanas. Tipo, as coisas se desenvolvem em tempos diferentes, em ambientes diferentes. Tipo, não. Então, é uma coisa que quando a minha esposa, a Alejandra, estava grávida, eu perguntei para ela, viu, o que que diferencia um embrião de um feto? Daí ela falou, a oitava semana. Daí eu falei, não é a oitava semana. Tipo, tem que ter alguma coisa que classifica ele como. Porque e se ele tiver na sétima semana e ele já tiver o pescoço formado? Daí você tá na oitava semana. Tá ligado? Tipo, não, mano, não faz sentido isso, mas é assim que eles fazem. Então eles veem o que ele tem formado e com isso eles falam: ah, não, você tá na oitava semana, você tá na sétima semana. Até porque não tem como saber precisamente quando que foi concebido, a não ser que seja in vitro e tal. Mas é complicado. E essa discussão vai ficando pior, né, da visão. Cada vez que a coisa fica mais politizada, né? Então começa a ir É, para a eu ia, política. eu ia chegar nesse ponto também, porque daí a gente chega num ponto aqui no Brasil onde a gente já virou torcedores, que nem você falou, as pessoas não pensam por si só e elas não consomem informações de pontos de vista diferentes para chegarem na própria conclusão. Na verdade, eu arrisco dizer para você que no Brasil 80% espera Lula ou Bolsonaro se pronunciar para tomar sua decisão, tá ligado? E daí, assim, a esquerda, que é a favor, normalmente é a favor do aborto, escuta o Lula falar no podcast, porque também, né, o Lula, a esquerda já está do lado do Lula, então o Lula não precisa agradar a esquerda, mas daí ele vai no podcast lá com 1 milhão de pessoas assistindo e fala que é contra o aborto. E daí, para não machucar a esquerda, ele fala assim: eu pessoalmente sou contra o aborto, mas eu não acredito que o presidente, não sei o quê, não é o presidente que tem que decidir, não sei o quê. Então, assim, ele faz um joguinho do tipo: vou agradar aqueles indecisos e, né, que são contra o aborto e não vou perder meus votos da esquerda. E o Bolsonaro é aquilo que a gente já viu também, ele vive falando é, aos quatro cantos que ele é contra o aborto por questão religiosa, não sei o quê, e a gente sabe a vida religiosa que ele leva, né? É. Um exemplo do cristianismo, e a gente sabe também que o Bolsonaro, ele já deu até entrevista falando que sugeriu, né, uma amante a abortar, porque, se eu não me engano, eu não sei se é o filho mais novo ou se é a filha mais nova, inclusive ele mesmo sugeriu para uma amante lá a abortar a criança. Então, assim, fala aos quatro cantos do mundo que é contra o aborto, que isso é um absurdo, não sei o quê, mas pessoalmente é outra coisa. E o Lula também vai no podcast, fala uma coisa, e é tudo uma questão política, enquanto que as pessoas escutam esses ídolos, entre aspas, né? Esses ídolos políticos que eles têm e não resolve pensar por si só. Porque eu, sinceramente, não consigo acreditar que alguém consegue tomar uma posição tão facilmente a ponto de defender com unhas e dentes, né? Tipo, não, é direito, não sei o que e tal. Porque mesmo essa questão da saúde da mulher,
Cara, eu entendo, né? Não, a mulher tem que ter o direito o corpo é dela, tal, e beleza. Mas se ela abortar, como é que vai ser a saúde mental dela? Entendeu? Tipo, e se de repente ela cai numa conversa tipo, é muito fácil, o direito é seu, pode abortar, e ela aborta meio que insegura, sei lá, entendeu? Tipo, Não, e tem, que nem você falou, do caso do Bolsonaro aí, de sugerir a uma amante que faça o aborto. Ah, o pessoal fala tanto desse negócio de saúde da mulher, de proteger a mulher, mas a mulher que quer se proteger, ela tem esse poder, entendeu? Vamos dizer assim, a mulher que não tem filho, ela pode tomar o anticoncepcional e diminuir pra caralho essa chance de ter filho, certo? Daí pode estourar a camisinha, pode acontecer. O que eu vejo, mas esse, é claro que o que eu estou falando aqui não é um argumento sobre a ética do aborto, é um argumento das consequências de descriminalizar e legitimar o aborto e que devem ser levadas em consideração também. Não devem influenciar na decisão se é certo ou errado, mas com certeza a gente tem que saber que essas são as coisas. O que mais vai acontecer é o cara ricaço ou com poder engravidou uma mina de vila, pobre, tal, e ele vai obrigar ela a abortar. Ele já faz isso hoje. Hoje eu acho que já é uma, já deve ser, mas isso vai aumentar muito, legitimando essa prática, tipo. E é aquela tal coisa. Se também fica a chantagem, né? Mesmo que não seja levar a força e tal. Ó, se você quiser ter o filho, tem o filho. Eu sou a favor de abortar, então eu não me sinto responsável por essa criança. Mesmo um cara que não faria, não forçaria o aborto, ele agora tem uma saída fácil dessa é, responsabilidade, né? sim. E sobre o que você falou. É complicado mesmo, né? Porque até a questão de tomar o anticoncepcional ainda recai numa bomba, né, de hormônios no corpo da mulher e não sei o quê. Ainda existe essa possibilidade, mas ainda não é uma possibilidade, tipo assim, tranquila, né? Tipo, ó, toma aí o anticoncepcional, Ah, sim, com né? certeza. Então, é por isso que a gente fala, cara, não sei, se você tá convicto da sua posição sobre o assunto, é, talvez você não tenha pensado o suficiente, ou você, né, segue uma religião que definiu e daí, sei lá, daí beleza, mas é o que a gente está falando aqui, a religião ela não pode decidir pelo Estado. Então, É. O né? mais. Porque se eu for É, falar aqui como católico, eu tenho que ser contra o aborto, tá ligado? exato. Mas eu tô falando no meu papel como cidadão aqui, como mais um, né, no, no Brasil. Eu não acho que todo mundo é obrigado a seguir a minha religião. Uma coisa que a galera tem que ficar bem esperta é não seja cabeça fraca de achar, ah, não, se o aborto é legal, assim, legalmente, como é que fala? Se não é crime e tá Descriminaliz... regulamentado. Não, É. mas se tá tudo certo, não só descriminalizado, mas que Ah, entendi. realmente tá dentro da lei, tem clínicas oficiais, Regulamentado. regulamentado. Não seja cabeça fraca, porque é um processo completamente traumático. O corpo da mulher está aí se preparando para a gestação de uma criança, e você interromper isso vai causar problemas hormonais que vão se transformar em problemas psicológicos. E eu conheço pessoas que estão há mais de 2 anos fazendo terapia por conta de um aborto. Entendeu? Então não é o aborto, legal ou não, assim, legalmente ou não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Ele é traumático. Então nunca deve ser visto o aborto como uma coisa tipo, ah, não, todo mundo vai abortar, tipo, não vão usar mais camisinha nem nada porque depois é só abortar. Não, não é. E se você fizer isso porque você acha que é super legal, cara, não vai ter muito futuro, tá ligado? Tipo, e a probabilidade de você ficar infértil, né, conforme você vai fazendo mais abortos, é muito grande. Então, meio que a natureza cuida disso, eu acho. O maior problema que eu acho é esse, de forçar as meninas a abortarem. Entendeu? Eu acho que esse é uma coisa que deveria ficar muito em cima. Mas que eu acho que é um problema que já existe, com o aborto proibido. É. Bom, eu acho que
assim, o negócio tem que ser discutido, né? As pessoas deveriam Sim. pensar mais a respeito. E acho que a minha maior crítica sobre o assunto é isso, é as pessoas é, por muitas vezes por fanatismo político, tomam uma decisão sem nem questionar, sem nem remoer as informações dentro da própria cabeça. Não, e muito argumento a favor do aborto que é completamente arbitrário, sabe? Tipo, ah, o contra o aborto, eu entendo, assim, ele não vem arbitrariamente, é simplesmente assim, você está matando um ser humano. Então, você está matando um ser humano, tá errado. Pau, beleza. Só que daí quando você vai para outro lado, que daí você tem vários outros argumentos em relação a quando, momento, situação, por exemplo, eu acho que só em caso de estupro. Só em caso de estupro, você tá falando o quê? Tudo bem matar um ser humano se o pai dele é um estuprador? Tipo, é isso? Então, a gente pode, se o seu pai é um criminoso, eu posso aplicar uma pena de morte em você? Porque se você acredita que é matar um ser humano, é isso que você está fazendo. O outro é, não, porque até ele desenvolver o sistema nervoso, ele não sente dor. Você está dizendo que se eu matar uma pessoa sem que ela sinta dor, tá bom? Tipo, eu posso matar uma pessoa sem que ela sinta dor. É legal isso. Entendeu? Então são esses argumentos frágeis que as pessoas fazem que tem que ser trabalhado. O argumento contra é muito fácil. É assassinato. Acabou. O argumento a favor que você tem que falar, não, olha aqui, ó. Até, né, tipo, 2 horas depois da concepção não é assassinato, 3 horas depois não é por conta de X, Y, Z. Em que momento passa a ser assassinato? E a hora que tiver esse momento, aí aí, tipo assim, se falar, não, ó, é, a primeira batida do coração é o momento. Que na verdade, pessoalmente, essa é a minha ideia. Eu falo, cara, se tem um coração batendo, tá vivo, tá ligado? É um ser vivo, não é um bolão de célula. Já tem um coração batendo ali. Cara, não, é muito complexo mesmo, velho. Dá pra gente ficar aqui, se deixar, a gente fica o episódio inteiro só, né, viajando, né? Porque É, também tem aquele argumento, vou fazer aqui o advogado do diabo, né? Eu que sou católico, mas, né, pessoas católicas que falam, existem muito disso, né? Não só católico, mas de religiões parecidas que são contra o aborto porque é pecado, né? Que é, como você disse, é tirar uma vida e tirar uma vida é pecado. Mas tá cheio de religioso por aí falando que é a tem que favor da matar pena de bandido. morte. É a favor da pena de morte. Não, não, peraí, cara. Não é assim, tá ligado? Tipo assim, um dos mandamentos é não matarás. E não tem vírgula, tá ligado? Não é não matarás, vírgula, a menos que ele invada a sua casa. Tipo, teoricamente, se Exato. você é religioso, católico, o cara invadiu sua casa, não sei o quê, você não pode matar o cara, tá ligado? É Sim. assim, você tem que aceitar o seu destino e sei lá o quê. Então, Todo mundo tem essa. E não adianta, porque assim, dentro da religião é muito difícil, a não ser que sua religião seja completamente permissiva, né? Mas você seguir um dogma religioso é muito difícil. Por isso que existe, né, essas práticas de confissão, de arrependimento. Toda religião tem alguma coisa de purificação, né? Ah, porque é muito difícil você, tipo assim, na verdade, você sempre vai selecionar os valores morais que você concorda, e alguns você vai dar aquela escapadinha. Tipo, no catolicismo, o mais comum é o sexo antes do casamento, eu acredito. é, eu acredito que seja o mais comum. Ou então o do honrar pai e mãe, sei lá. Mas que Tem esse é muito vários, né? subjetivo também, né? Tipo, Tem não cobiçar coisas alheias, né? Tipo, é, na verdade, se for ver mesmo, principalmente no catolicismo, é o tempo todo pecando, né? é. Mas isso aí, tem mais alguma coisa pra acrescentar desse assunto aí, Davizão? Bola pra frente. Eu acho que não. Na verdade, se deixar, a gente fica filosofando aqui para sempre. Mas E vamos pro não, próximo. esse é um assunto muito complicado. O que que você acha? Mas vamos lá. Não é sim ou não. Mande argumentos no nosso Twitter, lá no podcast TDC, porque às vezes tem pontos de vista que a gente nunca escutou, certo? E a gente tá falando aqui, groselhando, da nossa ideia,
sem chegar a uma conclusão nenhuma e sem tentar defender um lado ou outro. A gente só quer achar o ético, né? Separar o ético de não ético. E tem vezes que a gente não consegue chegar nessa conclusão e fica meio que nesse limbo, né? Onde você tem, cada um tem seus valores e tal. Então manda lá no nosso @podcasttdc ou manda no terapia da conspiração ou procura lá, né, terapia da conspiração no Twitter X. Segue a gente também, porque a gente tá criando conteúdo lá. A gente tá gerando coisa legal, a galera tá engajando com a gente, tá ficando bacana, né, da visão. A gente a gente começou bem ativo, agora deu uma baixada, mas já já a gente volta de novo, aqui também aqui com mudança, ficou corridaço. Não, pô, a gente tá aí tentando se mexer no Twitter para crescer ainda mais nosso podcast, porque a gente sabe que o podcast por si só é difícil dele ir aparecendo, né? Mas agora tentando fazer uma conta no Twitter, interagindo e tal, talvez consiga atrair uma galera a mais para ouvir com a gente aqui, conversar, dialogar e bater esse papo. Isso aí. E se você achou que o aborto era um assunto que a galera levanta bandeira e não quer nem saber, é bem versus mal, o próximo assunto tá nisso aí também. Tá mais ou menos isso aí, que é as ondas de calor aí que estão chegando, não só do Brasil, mas no mundo inteiro a gente vê ondas de calor, sei lá, como diz o Lula, acha que os terremotos também, vai saber. Às vezes ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Da visão, como é que é isso aí? Essa briga aqui que, na verdade, é só você, tipo, pegar e ver, tá esquentando ou não tá esquentando, mas a galera transforma isso na culpa, tem que jogar culpa em alguém. Exatamente. Bom, eu acredito, eu acredito sim, tá ligado? Que a sociedade e o ser humano, sei lá, esteja com a poluição e tudo mais ajude o mundo a ser um lugar mais quente. Mas eu tenho, tipo, minhas curiosidades também, minhas dúvidas, tá ligado? Tipo, eu tava vendo uma notícia a respeito dessa onda de calor que tá tendo no Brasil agora, né? Que é proveniente do El Niño e tal, e diz que esse foi o inverno desse ano foi o inverno mais quente desde 1961. Ou seja, Isso que que já teve mais é quente lá. exato, tá ligado? E tipo assim, pode ser que tenha tido mais quente ainda antes disso. Então me fez, tipo, me faz perguntar, né? Porra, mas se a gente, a evolução do ser humano e a poluição e a destruição das florestas está fazendo a gente ficar cada vez mais quente, por que que a gente acabou de igualar o que aconteceu há 60 anos atrás, tá ligado? Tipo, Exato. me falta um conhecimento científico, obviamente, talvez tivesse alguém aqui para me explicar isso, mas não tem como eu não pensar, tá ligado? Falar, pô, mas tem uma certa, sei lá, para mim faltou um sentido nisso. Eu acho assim, tem certas coisas, conspirações, que eu falo, cara, é simples. Sabe quando fala assim, por exemplo, tem uma manifestação e a galera quebra tudo, sabe? Tipo, começa a quebrar Aham. tudo. E daí falam, não, isso aí eram pessoas infiltradas do outro lado que estavam fazendo isso. Só que eu penso assim, cara, pessoas fazem isso. Pessoas na multidão gritando e excitadas, elas quebram tudo. Entendeu? Elas quebram tudo em estádio, elas quebram tudo no metrô, elas quebram tudo. Então você não precisa infiltrar ninguém para fazer isso. Entendeu? Qual é o esquema da mudança climática, aquecimento global, ou que seja o nome que eles inventarem, para mim é a mesma coisa. Tipo, o planeta Terra, ele passa por mudanças climáticas. É uma coisa natural do planeta Terra. Então, tendo impacto humano ou não, é uma coisa que acontece com o planeta Terra. Então, por que, que a gente já vai direto pro, é impacto humano, não é uma coisa natural? Porque o primeiro ponto deveria ser, não, é natural, porque ele faz isso. Só que daí você tem que ter a narrativa, porque se é uma coisa natural, então não tem como ganhar voto com isso. Não tem como montar ONG com isso, entendeu? Não tem como Bill Gates e fazer populismo na África com isso. Ou o vegano ficar xingando vaca que tá peidando aí.
Então eu já desconfio pra caralho. Tipo, é aquela coisa, eu não sei. Eu sei que tá esquentando. Eu sinto que tá esquentando. Tipo, me parece que É. hoje tá muito mais quente do que estava há 20 anos atrás. E se as vacas estão peidando aí e soltando gás na atmosfera, é graças aos veganos que não comem as vacas, viu? Porque se Exato, dependesse é. de mim, eu não tava peidando no pasto, não. Pois é. E o. Não, então. E daí você tem toda essa coisa que nem o Leonard Nimoy, lá que fez o Dr. Spock, tem um vídeo dele dos anos 60 ou 70, onde ele estava alertando a população não para o aquecimento global, mas para o esfriamento global. Então essa era a narrativa lá, agora a narrativa é aquecimento. Então a gente tem que ver. E é a mesma coisa da superpopulação, sabe? Faz 100 anos que não vai ter comida para alimentar os próximos 20 anos. Que em 20 anos vai faltar comida. E nunca chega. Esse negócio do aquecimento global, já faz 20 anos que o Al Gore soltou aquele documentário falando que o mundo ia acabar em 20 anos. Entendeu? E estamos aqui. Então esse é um ponto. Outro ponto também que eu penso é, vamos dizer que o mundo está esquentando. Vamos dizer que é o ser humano que está fazendo isso. Por que a gente tem que parar? Tipo, qual que é a consequência, né? Se um lado, tipo, a gente vai viver 2 graus mais quente, vai extinguir algumas plantas e animais, mas o ser humano vai continuar. E o outro lado, a gente tem que parar todas as fábricas, todo o consumo de carbono, toda a emissão de carbono, tudo, e vai diminuir a população da Terra por 1/4. Entendeu? Vai matar 3/4 da população. Pra mim, nesse sentido, a escolha é muito fácil. Eu falo, não, que se foda, fica 2 graus mais quente, caralho. Mata umas plantinhas aí. Mas por que perderia um quarto da população da Terra? Porque toda a produção hoje, tudo que a gente conseguiu crescer como população, como, né, e popular, é feito com base na industrialização na melhoria de processos de criação, de produção alimentar, de tudo isso. É, avanços na medicina. Uma vez que a gente não possa usar, imagina que você não pode mais usar petróleo, do nada, não pode usar mais petróleo. A energia solar, eólica ou o que seja, não vai ser capaz de manter a produção do jeito que era. Então a gente vai voltar na época. Então, quando você volta, daí você vai ter a diminuição, porque aumenta a mortalidade infantil, a expectativa de vida baixa, tudo isso vai voltar. Não estou falando que é de um dia para a noite, não é um Thanos, assim, um estalado de dedos e matou todo mundo. Sim. Mas é a consequência médio e longo prazo de uma decisão dessa. Tipo, para mim, como eu falei, eu acredito sim que tem a influência do ser humano. O que me incomoda nesse discurso todo é que, tipo, tem as grandes indústrias aí, né, cagando sei lá, pau torando, fumaça subindo, floresta caindo e não sei o quê. O que me incomoda é a galera falar assim, mano, usa a água que você lavou sua louça, reaproveita ela para dar a descarga, tá ligado? Tipo assim, eu vou ter que fazer da minha vida aqui, tipo, muito mais difícil, vamos dizer assim, né? Com muito mais complicações. E eu não acho que é isso, tá ligado? Eu não acho que é a gente aqui lavando louça que tá fazendo o ambiente ficar assim. Eu acho que eu acredito também que existe já uma coisa certa natural da Terra. Eu já acho que ela passa por momentos onde ela esquenta. E eu acho que, sei lá, são grandes indústrias, grandes empresas desperdiçando muito mais, desperdiçando não, mas utilizando muito mais água, né? O próprio agronegócio utiliza muito mais água do que eu na minha casa, sei lá, juntar um balde de água suja de louça para jogar na privada, entendeu? É. E eu acho assim, o que você pode fazer é oferecer soluções inteligentes, não soluções burras, tá ligado? Tipo, solução burra é aquela que vai ser ruim para você, vai dar um puta trabalho e não vai fazer diferença nenhuma. Tipo essa da descarga. Qual que é a solução inteligente? Cara, vamos fazer então projetos de casas que já tem um sistema de aproveitamento de água.
entendeu? Eu fui numa casa, né, que a gente alugou para passar um final de semana, que já tinha todo o sistema de captação de água da chuva, entendeu? E essa água que captava, usava para regar as plantas quando não chovia. Então já tem, você pode fazer esquemas que não vai dar trabalho para ninguém, só vai fazer a vida de todo mundo melhorar. E que são, por exemplo, eu falei do petróleo. Cara, eu acho uma merda o petróleo. Tipo, é uma coisa que eu não consigo produzir, que eu dependo de um cartel mundial para ter, e que se eu não tiver, tipo, eu tô preso aqui, meu carro não anda. Então, eu estou ansioso para uma solução que não seja o petróleo. Mas para mim a solução não vai ser eu ter que ligar o meu carro na tomada, que vem a energia também de outro lugar que eu não controlo. Tipo, para mim eu quero o carro de volta para o futuro. Que eu vou lá, pego o meu lixo, jogo no tanque e ele anda. E daí, isso é uma solução inteligente. Resolveu dois problemas, né? Claro, eu tô falando isso, mas é meio absurdo, né? Pensar nisso. Sim. Mas é a ideia, tipo, resolve dois problemas com. E não precisa resolver o problema inteiro. Se você resolver 5% do problema, é 5% do problema resolvido. Hum. Um carro elétrico com captação de energia solar, por exemplo, né? Isso, ou que ele junte vários jeitos, né? Tem o solar, mas quando não tem sol, ele tem algum outro jeito, ele tem uma turbina eólica, sei lá, mano. Tipo, um reator nuclear. Se bem que se eu não quero depender do petróleo, imagina os caras que vendem urânio para eu fazer um reator nuclear. Não é? É. Enfim, só sei que esse calorzão tá me matando, mas é o que você falou, né? Se for a custo de regredir a sociedade, morrer um monte de gente, talvez o nosso negócio seja esse. E talvez a responsabilidade seja das grandes empresas de desenvolver essas formas mais inteligentes e menos poluentes, tá ligado? Tipo, por que que sou eu dentro da minha casinha, tá ligado? Eu tenho que, sei lá, dei o exemplo da descarga aí, mas né, tem que É, economizar 2 minutos de banho, sei nada, lá. né? Cara, e é o que você falou. Até eu acho que as empresas querem essa responsabilidade, mas elas são impedidas. Por exemplo, você vai construir um painel solar na sua casa. É um absurdo de caro, tem um monte de imposto. Daí você tem que fazer a revisão de tanto tempo. Tudo tá dentro de uma cadeia de suprimentos que tem imposto pra caramba. Aqui na Colômbia é a mesma coisa, né? Tipo, para não falar, é só no Brasil. Não, não é só no Brasil. Aqui é muito mais barato você fazer um aquecimento a gás do que você fazer um aquecimento solar. Por quê? Porque eles colocam um monte de restrição, um monte de regulamentação no solar. Só que o solar não tem a infraestrutura que o gás tem, porque o gás já tem em todo lugar aqui. E daí acaba ficando. Mas não é um pouco mais barato, é muito mais barato você fazer o aquecimento a gás. E daí o que você faz? Você faz o aquecimento a gás. O aquecimento a gás, além de usar o derivado do petróleo, que tá aí, né? Vai variar o preço com o petróleo, conforme esse cartel mundial aí quer fazer. Tipo, você tá preso, entendeu? O solar seria muito mais da hora, porque aqui onde eu moro tem muito sol. Mesmo quando não tem sol, o mormaço é muito. Então, se o meu telhado inteiro fosse de captação solar, putz, mano, eu acho que eu não ia precisar usar outro jeito de energia e aquecer água. E talvez poderia até carregar o meu carro elétrico. Esse negócio da taxação, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, mas no Brasil, se eu não me engano, a partir do ano que vem já vai ser cobrado também algo. Eu não sei se é mais imposto ou se vai ser taxado a energia solar. Eu sei que gerou uma polêmica aqui, daí eu não sei que pé Eles, que tá. eles queriam que Esse- pagasse para a companhia de luz por você ter solar, É, não é um negócio assim? era uma coisa absurda, assim, da galera querer taxar o sol. E eu não sei que ponto que tá, mas se tratando de Brasil, provavelmente vai ser taxado, tá ligado? Então, É. assim, você não vai poder nem captar a luz solar que vão te cobrar. E, sei lá, é que nem você ter que
É pagar que para ir em alguns lugares naturais, públicos aí, sabe? É, tipo não, assim, é que mano, nem é o o sol, velho. você quer fazer um poço artesiano na sua propriedade, você tem que pagar para a Sabesp. No É, caso, é. Sabesp ou a companhia de água que seja do seu lugar. É, mas que é pior, porque, sei lá, a água existe a desculpa de que é um negócio finito, de que não pode todo mundo fazer, sei lá, não sei qual que é, se tem uma questão de acabar, mas o sol é o sol, tá ligado? Não, É. não vai acabar. Não, Não, tipo, se acabar é o é, menor dos problemas, se você vai ter é, pagado imposto nele ou não. Tipo, exatamente, mas tipo, quanto mais placa de captação solar tiver, não vai diminuir o sol, tá ligado? Não vai ah, nossa, estão usando muito o sol, viu? Tá não. acabando. Inclusive, se acabasse, já seria a Cara, própria solução para nossa onda de calor. Pô, mas vamos pôr mais placa de luz solar aí que o sol tá esquentando muito. total. Cara, e eu tenho certeza que ó, imagina, daqui anos a gente consegue, tá todo mundo usando placa solar, que elas conseguem captar a energia do sol e elas conseguem manter essa energia muito bem, tipo, sem quase perda, ou seja, muito mais eficiente que hoje, e elas realmente viram uma opção. Porque hoje eu acho que elas são uma alternativa, mas você tem que ter você tem que ter sempre duas, tem que ter a solar e mais uma. É, e se vira uma opção e todo mundo tem, aí vão começar a problematizar porque as placas solares estão afetando alguma coisa. Tipo, tá refletindo no olhinho do passarinho que tá voando. Mano, é batata. Você tem que ter uma desculpa. Tipo, o ser humano adora essas coisas catastróficas de vamos acabar, o mundo vai acabar. É tipo o fim do mundo. Todo ano tem um fim do mundo, tem uma profecia, alguma coisa assim. E esse da climática é o que foi adotado pelos políticos desde muito tempo para fazer politicagem. Para pegar e falar: não, eu vou proteger a Amazônia. Ah, eu vou proteger o aquecimento global. As empresas têm que ser mais conscientes. Daí você pega lá, o que quer dizer as empresas têm que ser mais conscientes? As empresas têm que fazer o que eu mando, senão eu vou achar um jeito de foder com ela. Entendeu? É Isso, isso. para quem não sabe, isso sim é fascismo. E esse é o fascismo do governo se metendo em tudo e querendo que tem propriedade privada, mas é controlado pelo governo, e isso realmente é o fascismo lá do Mussolini. O, o cara só ser um pouco mais conservador, ou no caso do Bolsonaro, é, sei lá, fingir que é conservador, talvez, não, não qualifica como fascista. Porque o governo Bolsonaro, para falar bem a verdade, ele foi, talvez até por ele não conseguir ter controle, foi muito pouco fascista. Não teve muito tentativa de controle. Eu acho que eu vi alguma coisa de subsídio de leite, algumas coisas assim. Bom, tô viajando. É, Já fui para outro tira, assunto. é, é que agora aí tem uma questão sendo investigada aí dele tentar dar um golpe, né? Daí faria, sei lá. Ah, sim. É. Aí, então, aí sim, mas não necessariamente seria um É, você fascismo. diz Tipo, durante o governo em si, né? Ele realmente não conseguiu fazer nada, né? porque que Ele nem não tem capital político nenhum, cara. porque é uma coisa que eu falo, e eu falo de boa, eu não falo, tipo, pra xingar. Eu acho que o Lula é fascista, cara. Eu acho que os governos dele tendem a querer controlar o mercado, querer controlar a propriedade privada tipo, no mais íntimo com as empresas. Tipo, não, a empresa tem que fazer exatamente o que eu quero, tem que se comportar não do que eu quero, porque não é o Lula, né? É toda uma gangue ali. E, e por isso que, tipo, para ele, corrupção, foda-se, né? Tipo, não tinha. Se ele vai pagar mensalão, se ele vai pagar petrolão, o que seja, o que importa é passar e controlar as empresas. O imposto sindical, então daí ele controla os sindicatos e através dos sindicatos eles controlam as empresas privadas, tudo isso, cara. É, é loucura. Né? Mas é isso. Se bobear, se a gente continua isso aqui, daqui a pouco a gente tá discutindo se fascismo é esquerda ou direita. Voltamos lá. Beleza, mas da onda de calor, a única coisa que eu gosto é, tipo, se você tá sofrendo aí com
com o calor, sei lá, talvez está na hora da gente popular a Antártida, né? Pois é. Porque se aumentar até um certo grau, tipo, a Antártida vai estar praia, entendeu? Vai estar de buenas lá. É. Mas daí, se para o resto do mundo, já vai ser água. Vai ser o mar É, da única praia que vai ser a Antártida. vixe. Mas é isso. Daí, Também do jeitão que tá o mundo, talvez já tá chegando, seja um momento aí, tá? Eu acho que começou lá em 2012 com a profecia maia e tá acabando, tá ligado? talvez o pessoal achou que 2012 ia acabar, mas na verdade 2012 só abriu o portal aí É, e é um processo de finalização do mundo. isso aí. Mas e você? O que você acha dessa ondas de calor? Você acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que não? Que é só. Às vezes faz mais calor, às vezes faz mais frio? É normal? Porque também a gente tem tido vários registros de mínimas históricas, né? De mínimas. Não sei se no Brasil, mas nos Estados Unidos, nos últimos anos, a gente tem visto vários invernos super rigorosos lá. Inclusive em lugares que não normalmente têm invernos tão fortes assim. Mas manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail é contato@terapiadaconspiração.com. Então manda o que você acha lá. Se tiver alguma ideia, se tiver alguma conspiração que você quer dividir com a gente, manda lá, fala com a gente. E com isso chegamos ao nosso último tópico aqui. Agora parou. Não vamos mais falar de coisa tão briga direita e esquerda. A não ser que a gente consiga fazer isso virar briga direita e esquerda aqui. No Mas vamos, Brasil, com certeza é possível. né, vamos ver, porque agora uns vão falar aí, tá vendo? O cara do Queen é direita e o cara do Pink Floyd é esquerda. Então o cara do Queen trabalha com astrofísica enquanto o Roger Waters fica se vestindo de nazista, sei lá, mano. Tipo, é bizarro, dá pra fazer. O Brian May, que é guitarrista do Queen, ele participou de uma missão da NASA lá para estudar meteoros. Fala aí, Davizão, por que isso é uma notícia interessante, na verdade? Então, na verdade, acho que o que chama um pouco a atenção de quem não é talvez muito fanático pelo Queen, que eu, apesar de gostar muito das músicas, eu sobre a própria banda em si mesmo não manjo muito. Nem sabia que o Brian May era astrofísico, né? E muito menos que ele atuaria ou atuava, sei lá, junto com a NASA. E daí ele compartilhou nas redes sociais aí a notícia de que ele teve sucesso na missão dele junto com a NASA, que a ideia era coletar um material de um asteroide e trazer para a Terra para que a NASA pudesse estudar e conseguiram com êxito. E a cápsula viajou mais de 1 bilhão de quilômetros. Para se ter uma ideia aí, para quem não sabe, isso é tipo, muito mais longe do que o Acre, é muito longe mesmo. E, e chamou, acho que o que me chamou a atenção, na verdade, foi, tipo, tá ligado? Quando você tá sonhando e daí uma pessoa que você conhece de algum lugar tá inserido em outro lugar que não tem nada a ver. Tipo, você conhece uma pessoa do clube ou da escola e daí você tá viajando com seus pais em outro lugar e essa pessoa tá com você e ela nem é tão próxima assim. Pra mim, acho que é esse sentimento que dá, tipo, o guitarrista do Queen, missão da NASA, mas e é isso, e chamou a atenção, a galera aí curtiu, deu tudo certo. Segundo ele, esse material vai ajudar em estudar várias coisas, como a própria formação da Terra, da Lua, do universo. E agora o que nos resta saber aqui, né, no nosso cantinho de teorias de conspiração será que esse material veio mesmo, né? Porque Ou é que é nem a muito pedra mais fácil. do. É a pedra que deram para a Então Suíça? será Foi quem que que deram lá? para a A pedra lunar? Holanda Isso, a pedra lunar que deram para a eu, eu, Holanda? eu ia falar exatamente isso? Ou será que aquele teatrinho lá com as missões Apolo
que provavelmente era muito mais. Pô, se os caras podem ter feito uma enganação aí, um teatro com pessoas, imagina então você fingir que um bloco de areia veio de um asteroide, tá ligado? É muito É, mais fácil. isso aí é que nem quando a galera vai lá pra Berlim e compra pedaço do muro, entendeu? Mano, Sim. você tá comprando o resto da reforma da casa do cara, tá ligado? Tipo, que muro de Berlim o quê? Ou você vai para você vai para Jerusalém e compra tecido da roupa de Jesus, tá ligado? Pois é. Cara, eu tava vendo essas coisas de fraude com aquele Kobe beef lá, que é a carne que vem do Japão lá, que os boi ficam escutando ópera, tomando cerveja, não sei o quê. Já Sei. viu isso aí? Então, nos Estados Unidos, são consumidos X quilos de Kobe beef por dia. Mas por dia só chega, tipo, um décimo disso. Ou seja, tem gente comendo carne de gato adoidada e achando que é Exato. Kobe E falando, beef. nossa, dá pra sentir a cerveja aqui na fibra. Nossa. Mas é tipo isso. Mas essa jogada de colocar o guitarrista do Queen, eu já sabia, porque eu sou fã de Queen, mas não tanto, mas sou fã. Então, a ponto de saber que ele era. Eu não sabia que ele estava trabalhando com a NASA, nem nada disso. Mas é um grande jogo publicitário também para a NASA, né? Mesmo que o cara não seja, vamos dizer assim, um dos cabeças da pesquisa, ele acaba sendo a capa que aparece, né? Que fala, que chama atenção para a galera dar um pouco de ouvido. Até porque todo esse mundo científico tá meio desmoralizado, eles não estão com muito crédito, né? Nos últimos anos. Então agora talvez eles tenham que apelar aí para colocar merchandising, né? Talvez a gente comece a ver aí, né, tipo pesquisas de biologia aí é, com a Amy do Big Bang Theory lá, que ela também era PhD em biologia. Sabe quem eu tô falando? Que é Sei. A Amy é a mulher do Sheldon, né? do Sheldon, que ela fez a Blossom, né? Quando ela era É, nova. mas não é biologia. Acho que era um bagulho bem complexo. Não era tipo neurofisiologia, era um negócio Ah, mas parte, acho do que sai da cérebro, assim. biologia. Não, Ah, você tá. começa da biologia, acho que vai. Eu não sei. E foi aprofundando, especializando e Isso, exatamente. PhD em neuro, não sei lá o quê. É. É, Daí você eu começa a colocar essas pessoas, sei lá, Taylor Swift aí vai ter o seu papel em alguma pesquisa, alguma coisa. Começa a ter um feedback é, melhor da galera, né? Porque você coloca lá um cientista que ninguém conhece falando de pedra lunar, os caras vão falar, não, mas como que vocês passaram o domo? Entendeu? é. Agora, falou no guitarrista do Queen, ninguém nem pensa em como que passou o É, domo. então, mas eu acho que ainda tá na estratégia errada, né? Porque eu ainda acho que você tá sendo otimista imaginando a Taylor Swift, que como é a gente aqui, quem acompanha nosso podcast sabe que é a próxima Camões, né? Que daqui a 1000 anos será estudada ainda na literatura e já existe faculdade estudando ela. Mas eu já prevejo um futuro onde vai ter dancinha do TikTok na Lua. Ah, isso, mas eu acho que quem vai guiar essa aí já é mais a cara do Elon Musk, né? E daí vai ser É, dancinha do Twitter. levar levar um brasileiro lá, acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato e faz a dancinha e sei lá o quê. Fazer a dancinha na Lua, você tem muito mais liberdade pela gravidade, né? É, Imagina os movimentos que hum, você não pode. Qualquer um é Michael. Porque assim, sabe como é que chama moonwalking na Lua? Walking. meu Deus. Chegamos nesse ponto da piada. Então tá, eu vou fazer uma. O Brian May estudando é um astro estudando outro astro. Uau! Já que a gente chegou nesse nível aqui já do assunto, Cara, mas tinha é que porque eu ser. sei que você Só pela abertura de querer comparar a pedra do asteroide com o crack, já tava nesse nível. Era muito. é, porque eu vi que você ficou chateado, né, que não dava para usar o termo rock de rock and roll, né, E rock com de rock de pedra. rocha, né, porque esse podcast aqui é em português, então eu trouxe para você aí, pode usar à vontade astro,
e Astro. astro. Astro e astro. Seria um asteroide um astro? Seria esse o momento de Seria. finalizar o assunto? Deixa aqui a Chegamos, pergunta. Deixa chegamos a no sua momento onde. pergunta. Beleza, então. Então vamos fazer alguns avisos aqui, né? Só lembrando vocês do nosso Twitter X Twitter, sei lá, como você quiser. X, Twitter, Twitter X, Twitters, Ex-Twitter tem tudo a ver, hein? X É, um Twitter, ex, é o ex-Twitter, é o ex-Twitter, que agora é que X. se chama X. Isso aí é coisa da Xbox, que é Xbox X. Você já viu Será? esse? Não. Mas será que o Elon Musk colocou X por causa disso? Ou não? Ele tem outras coisas, né? Que, com X. É, ele é viciado em X. Ele tem É um verdade. SpaceX. Ele devia ter feito Twitter X, ou X Twitter. Então, busca a gente lá, Terapia da Conspiração Podcast. O nosso arroba é @podcasttdc. Você pode mandar mensagem, manda sua conspiração. O que você achou aí? Você acha Brian May é um astro? E o asteroide? É um astro? Vamos discutir, vamos abrir a discussão. Nosso e-mail também, se você preferir, é contato@terapiadaconspiração.com. Isso, e lembrando que o nosso podcast trabalha aí com funcionalidades do podcasting 2.0, capítulos, transcrições e velho for velho. Então, se você tem um aplicativo que é compatível, e você pode ver, né, a gente por capítulo. Às vezes você quer pular um capítulo, quer voltar, quer tirar um clipe só de um capítulo específico, não precisa ficar procurando pelo tempo, fica fácil de você achar quando que ele começa, quando que ele termina. Então você pode aproveitar isso, e os aplicativos você encontra em podcastindex.org/app. Você vai lá, você procura pela funcionalidade que você quer, pela plataforma, desktop, mobile, iPhone, Android, essas coisas. E é isso então, Davizão. Vamos para o nosso momento onde a gente fala o que aprendemos hoje. É o Sabedoria da Conspiração. É. Na verdade, eu vou pedir licença, ao invés de sabedoria, eu vou só deixar aqui a nossa premonição, que é, não vai demorar muito para você ver um canal da NASA com influencers fazendo dancinha no espaço. E você ouviu aqui primeiro, hein? Muito bom, muito bom. Então essa foi o Premonição da Conspiração do Davi. Exatamente. Da minha parte, o que eu aprendi hoje é que, cara, não aprendi nada muito não. Acho que foi um episódio enxuto, foi um episódio de muito valor, mas não, talvez aí que, sei lá, não faça piadas com bebê morto na internet, por favor. E deixo aqui a nosso agradecimento a todo mundo que escutou até aqui. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, indica esse podcast, né? Oferece isso como um presente para um amigo seu, para que ele também aproveite. E se você não gostou, mande para um inimigo seu que você quer sacanear. Beleza? E é isso. Com isso, deixo aqui para você, Davizão, considerações finais. É isso, galera. Muito obrigado aí a todos que nos ouviram, continuem nos acompanhando, sigam-nos no Twitter, @podcasttdc. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. E se a gente falou alguma verdade aqui, Saiba que foi sem querer. errou! Como errou? Sei que falo bem-vindo, mano. Então, mas fala na música mesmo? É a nova entrada. A gente fez no programa passado, né? Esse. Acertou!